Imagina uma empresa holandesa com quase 400 anos de história, que hoje teria um valor de mercado tão absurdo que mesmo somando Apple, Microsoft, Amazon e Saudi Aramco, ainda não chegaria perto dela. Estranho pensar, né? Quando falamos de capitalismo e riqueza antiga, a primeira coisa que vem à mente são os Rothschilds ou os Rockefellers. Mas poucos lembram de uma pequena companhia holandesa que revolucionou tudo. Estamos falando da primeira corporação do mundo, da primeira bolsa de valores e do primeiro IPO da história. E acredite, ela ainda existe. Hoje, vamos mergulhar na história louca da Companhia Holandesa das Índias Orientais e da Casa de Orange. Voltemos um pouco no tempo para 1580. Algo gigante estava acontecendo na Península Ibérica. A Espanha acaba de assumir o controle de Portugal, formando uma união pessoal. Com isso, duas superpotências globais ficam sob um mesmo monarca e juntas controlam territórios enormes na Ásia, África e nas Américas. Para os holandeses, isso foi um sinal de alerta vermelho. Eles ainda eram tecnicamente parte da Espanha, mas lutavam pela própria independência. De repente, enfrentavam um inimigo muito maior, que parecia imparável com Portugal sob a coroa espanhola. Os holandeses sabiam que não poderiam vencê-los apenas com armas. Então criaram uma arma completamente nova, o capital privado. Em 1602, 7 empresas de comércio se uniram para formar a VOC, a famosa Companhia Holandesa das Índias Orientais. Não vou tentar pronunciar o nome corretamente, mas o importante é entender o conceito. Essa empresa não era só um negócio comum, era uma máquina de guerra econômica. Com navios armados, exércitos privados e fortes espalhados pelo mundo, ela trouxe algo revolucionário: ações que qualquer cidadão holandês podia comprar e lucrar com a expansão imperial. A VOC cresceu como nenhum reino jamais tinha crescido, sem depender de um monarca ou de impostos. A riqueza deixou de estar ligada à terra ou títulos nobres e passou a ser produzida em escala através do mercado. Os mercadores planejavam, mas havia alguém mantendo tudo de pé. A Casa de Orange. Talvez você não saiba quem eram eles. Não são qualquer Orange que você pensa. Estou falando de uma dinastia que na época era extremamente influente, mas sem reino próprio. A Casa de Orange segurava um título frágil e uma paz delicada dentro de uma república dominada pelos mercadores. A nobreza deles não valia tanto nesse novo sistema. Eles estavam pressionados de todos os lados. As elites de Amsterdã queriam mais controle republicano, a Espanha queria ver a dinastia extinta, e eles não tinham terras para governar. Então, diante do colapso da velha ordem, tinham duas opções: desaparecer ou se adaptar, e a única coisa que podiam usar era capital. A Casa de Orange não comandava diretamente a VOC, mas sabia como se posicionar. Eles investiram dinheiro na empresa e, mais importante, amarraram o futuro da família ao sucesso dela. Não foi só uma jogada simbólica. Isso deu a eles influência estratégica numa república mercantil, onde a tradição já não garantia poder. Décadas depois, essa ligação virou oficial. Alguns membros da família, chamados de stadholders, assumiram cargos de destaque na VOC e na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que fazia comércio nas Américas. Esses stadholders, como Guilherme IV e V, subiram de simples nobres para alguns dos homens mais poderosos da Europa. Ainda sem coroa, é claro, mas com um poder que vinha dos dividendos. A VOC carregava a bandeira da República, mas também os sonhos de uma família que construía um império silencioso. A empresa não funcionava como um negócio comum. Ela se movia como um Estado soberano. Quando seu valor ultrapassava o PIB de países inteiros, com exércitos privados e frotas enormes, não era só uma companhia, era um império disfarçado de empresa.
No auge, a VOC valia, em dinheiro de hoje, mais de 7 trilhões e 900 bilhões de dólares. Para comparar, a Nvidia, a empresa mais valiosa atualmente, vale pouco mais da metade disso. Entre o início dos anos 1600 e meados do século XVIII, mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Holanda rumo à Ásia a bordo das famosas East Indiamen, navios que simbolizavam a ambição holandesa. Eles não eram só exploradores, eram funcionários de uma mega corporação, recrutados como marinheiros, soldados, escriturários e artesãos para manter o comércio e o poder da VOC. Essa força de trabalho não só administrava portos e armazenava mercadorias, como também negociava com governantes locais e garantia os interesses holandeses, muitas vezes à força. Por trás de cada lucro existia um enorme esforço humano. Mas o sucesso da VOC não dependia apenas de navios e soldados, apoiava-se em 3 pilares: o Estatuto Real, que a autorizava, a elite financeira de Amsterdã e o apoio estratégico da Casa de Orange. O Estatuto da VOC era muito mais que uma licença comercial. Funcionava quase como um mandato real. Dava controle total sobre o comércio holandês na Ásia e permitia que a empresa assinasse tratados, formasse exércitos, conquistasse territórios e governasse colônias inteiras. Cada ação tinha o peso de uma bandeira soberana, mesmo que viesse de uma sala de reuniões. Com quase 150 navios mercantes, 50 mil funcionários e 10 mil soldados privados, a VOC não ficava à margem. Ela agia como um verdadeiro Estado, deixando sua marca do Golfo Pérsico ao Japão. O coração da VOC estava nas Índias Orientais, onde a empresa deixou sua marca mais profunda. Em 1610, ganhou permissão para construir um posto comercial perto do rio Chilewong. Pouco depois, em 1619, os holandeses conquistaram Jacarta, que renomearam de Batávia, em homenagem à antiga região dos Países Baixos. Mas não foi só uma mudança de nome. Batávia se tornou o centro gravitacional da Ásia, ponto estratégico para comércio, política e influência cultural. Até hoje, dá para sentir o legado holandês na Indonésia, na arquitetura, na culinária e em diversos costumes. Para operar em tal escala, a VOC precisava de muito mais do que coragem. Era dinheiro, investimento e confiança de cidadãos comuns. E foi aí que eles inovaram de verdade. Em agosto de 1602, a VOC abriu seu capital ao público pela primeira vez na história, permitindo que qualquer holandês comprasse ações e participasse dos lucros de uma empresa global. Antes disso, a empresa já tinha delineado seus planos em março, com um estatuto detalhado que deixava claro seu alcance e autoridade. O capital começou a fluir imediatamente. Por trás das vendas de ações estavam os mesmos elites que governavam secretamente as cidades holandesas, garantindo que o dinheiro circulasse de volta aos mercados e bancos de Amsterdã. Mas isso levantou uma questão crucial. Como famílias poderosas, muitas vezes rivais, poderiam se unir por um objetivo maior? A resposta estava na Casa de Orange-Nassau, que apoiava a transformação, mas também dependia dela para manter sua relevância. Em casa, a situação política era instável. A elite mercantil de Amsterdã queria mais controle republicano, enquanto a Casa de Orange tentava manter seu papel delicado como stadtholders, figuras com ambições reais, mas sem trono. Fora da Holanda, a Espanha, superpotência católica, ainda via a independência holandesa como crime passível de punição. Nesse cenário, o feudalismo não resolvia nada. A Casa de Orange não tinha servos, minas de prata ou direito divino, mas tinha uma ideia vencedora: governar pelo mercado e não pela coroa. Essa era uma revolução silenciosa. A Casa de Orange começou a criar uma base de poder totalmente nova, usando instituições financeiras que tornavam o risco previsível.
O núcleo dessa estratégia eram as ações permanentes. Pela primeira vez na história, a propriedade de uma empresa global podia ser livremente transferida. Nascia também o primeiro mercado secundário do mundo, a Bolsa de Valores de Amsterdã. E as inovações não pararam aí. Os comerciantes passaram a negociar ações com base no que acreditavam que elas valeriam no futuro, criando um mercado de especulação e arbitragem, ferramentas que Wall Street ainda usa hoje. O crescimento da VOC foi tão vertiginoso que gerou algo inédito na história: o medo de ficar de fora, ou FOMO, como chamamos hoje. As ações começaram com um índice de 100 em 1602 e na década de 1720 chegaram a 1000, um aumento de 10 vezes. Era a primeira vez que o público via investimentos tão lucrativos e globais. Mas junto com esse crescimento enorme, vinha um risco enorme. E se o navio afundasse? E se o comércio colapsasse? Os holandeses responderam a esse medo com outra inovação legal: a responsabilidade limitada. Os investidores só podiam perder o que aplicavam. Seus bens pessoais e familiares permaneciam protegidos. Isso deu confiança para que cada vez mais pessoas comprassem ações e participassem da expansão da empresa. Pela primeira vez, investir em uma empresa global não significava arriscar tudo o que você tinha, e isso mudou para sempre o mundo dos negócios. Além disso, a VOC imprimia certificados de ações que eram carimbados, assinados e trocados livremente. A propriedade podia ser transferida de cidade em cidade sem precisar de permissão real ou herança familiar. Era revolucionário. Esse modelo de capital, liquidez e proteção inspirou outras nações e logo se espalhou para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. A influência holandesa estava deixando de ser apenas local e se tornando global. William de Orange, nascido na Casa de Orange-Nassau, desempenhou papel crucial nesse processo. Ele cresceu imerso no sistema financeiro da República Holandesa, aprendendo a ver o mercado como uma ferramenta de poder. Décadas depois, em 1688, a Inglaterra enfrentava uma crise política. O rei James II havia perdido a confiança do parlamento e da população, e os líderes ingleses procuravam alguém protestante com direito ao trono. A resposta veio através de Mary, filha de James, casada com William. William navegou para a Inglaterra com tropas e uma mentalidade moldada pelos holandeses, capital e governo trabalhando juntos. Isso levou à Revolução Gloriosa, quando William e Mary assumiram o trono inglês em uma monarquia conjunta. Mas essa mudança não foi apenas política, foi também uma revolução financeira. Durante o reinado de William, a Inglaterra criou o Banco da Inglaterra, crédito público e títulos governamentais, usando inovações holandesas aplicadas ao governo. O mundo estava aprendendo a ver o capital como poder. Antes de William chegar à Inglaterra, os navios holandeses já cruzavam o Atlântico. Em 1609, a embarcação Halve Maen chegou ao que hoje chamamos de Nova York. Pouco depois, em 1624, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais fundou Nova Amsterdã, no sul da atual Manhattan. À primeira vista, parecia apenas um posto comercial, mas a cidade foi planejada como um verdadeiro centro financeiro, com ruas organizadas, redes de comércio fortes e uma comunidade diversa. Os holandeses transformaram a ilha em algo raro, um posto comercial prestes a se tornar um hub financeiro do Novo Mundo. A influência de Amsterdã podia ser vista em como o crédito circulava. Contratos eram respeitados e o comércio internacional conectava a cidade a mercados distantes. Em 1664, os britânicos assumiram o controle e renomearam o lugar para Nova York. Mas eles não apagaram a estrutura holandesa. Mantiveram sistemas legais,
práticas financeiras e costumes comerciais porque funcionavam. Enquanto isso, na Europa, um contraste interessante se formava entre Amsterdã e Londres. No século XVII, Amsterdã valorizava bancos e crédito público, enquanto Londres apostava em especulação e mercados rápidos. No século XVIII, essas duas elites financeiras começaram a trabalhar em sincronia. A confiabilidade holandesa em depósitos e compensações se combinou à inovação britânica em títulos e negociações, criando um modelo de dominação econômica global. Essa influência cruzou o Atlântico e moldou Nova York. A cidade absorveu práticas legais, hábitos de crédito e instituições tanto de Amsterdã quanto de Londres. Com o tempo, essas bases transformaram um porto modesto em um motor financeiro, construído ao longo de décadas de história compartilhada. O que começou como um pequeno comércio holandês se tornou a semente do que viria a ser a capital financeira do mundo moderno. E o impacto da Vosse não parou na América. Suas ideias financeiras, incluindo a emissão de ações, mercados secundários e responsabilidade limitada, ecoaram em toda a Europa. Elas moldaram bolsas, bancos e sistemas legais, deixando um legado que se estende até os dias de hoje. O que a Vosse criou não era apenas uma empresa. Era um modelo de como o poder econômico poderia rivalizar com o poder de reis e impérios, mostrando que capital e estratégia podem construir impérios silenciosos. Como todo gigante, a Voque também teve seus limites. No final do século XVIII, começaram a aparecer rachaduras. A empresa que dominava os mares começou a afundar sob o peso de suas próprias ambições. O poder tinha crescido rápido demais, mas a fiscalização não acompanhou o ritmo, e a corrupção começou a se infiltrar lentamente. Divisões internas aumentaram, e com os custos militares subindo, além da concorrência feroz de Inglaterra e França, a Vosse se viu cercada por todos os lados. Inicialmente, a companhia conseguiu sobreviver a essas contradições, mas a estrutura interna estava cada vez mais frágil. A tomada de decisões tornou-se lenta e burocrática, e os funcionários passaram a priorizar interesses pessoais em vez do futuro da empresa. Os mercados globais também mudaram. Monopólios passaram a ser menos tolerados e novos concorrentes surgiam rapidamente, mais ágeis e flexíveis. Em 1795, a Vosse perdeu sua força total. O governo holandês interveio e nacionalizou a empresa, encerrando quase 2 séculos de domínio privado. Fundada em 1602, com um monopólio de 21 anos no comércio asiático, a Voque chegou ao fim em 1796. Mas, embora o império tenha colapsado, suas ideias e arquitetura de poder não desapareceram. Ao invés de sumir, o legado da Voque se transformou em modelos financeiros, estruturas legais e formas de gestão multinacional que usamos até hoje. A influência holandesa ainda é visível nos dias atuais, especialmente nos Países Baixos, que deixaram de ser uma potência marítima, mas se tornaram uma potência financeira global. O país mantém presença forte em tratados, investimentos offshore e negócios internacionais. Os números são impressionantes. Os Países Baixos continuam entre as economias industriais mais competitivas do mundo, atraindo capital de todos os continentes, especialmente dos Estados Unidos. Os investimentos estrangeiros diretos chegam a mais de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares em entrada e 5 trilhões e 200 bilhões de dólares em saída. E mais, os ativos holandeses no exterior superam 3 trilhões e 500 bilhões de dólares. Para um país menor que a Califórnia, isso é um feito incrível. Por trás desse enorme capital, a Casa de Orange-Nassau ainda mantém uma influência considerável. Hoje, o título é mais cerimonial, mas suas conexões não são simbólicas.
Desde defesa até energia e governança corporativa, a família real continua profundamente ligada à indústria holandesa. Eles mantêm participações discretas em grandes empresas, como a Shell, e administram fortunas por meio de trusts e veículos de investimento. Em 1907, surgiu um novo gigante, a fusão da Royal Dutch com a Shell Transport and Trading Company, criou a Royal Dutch Shell, nome que se tornaria sinônimo do setor energético global por mais de um século. Mais uma vez, uma empresa holandesa carregava não apenas capital, mas também um título real. E a Shell não estava sozinha. Outras corporações europeias poderosas também têm raízes holandesas, consolidando o legado da VOC no mundo moderno. A influência da VOC não se limita à energia. Ela deixou uma arquitetura corporativa e legal que sustenta o funcionamento de empresas multinacionais até hoje. Muitos descendentes dos mercadores e empresários originais ainda possuem participações em gigantes corporativos, alguns atuando discretamente em conselhos, outros moldando políticas por meio de redes de capital e fundações. Seus nomes raramente aparecem nas manchetes, mas seus projetos e estratégias estão em toda parte, de petróleo a bancos e logística. Quando pensamos em capitalismo, é comum lembrar dos Rothschilds, Rockefellers ou JP Morgan. Mas esses nomes, por mais conhecidos que sejam, não inventaram o modelo. Eles apenas seguiram um caminho que já havia sido desenhado. A verdadeira engenharia do capitalismo moderno começou com a Casa de Orange, que criou um sistema onde guerra, comércio e finanças se moviam juntos, estabelecendo o que podemos chamar de o protótipo do poder econômico global. É importante, porém, lembrar que essa história também tem seu lado sombrio. A VOC cometeu atrocidades durante sua expansão, especialmente na Ásia. Massacres nas Ilhas Banda, na Amboína e em Batávia, além de trabalho forçado e exploração de recursos e pessoas. Milhares de indígenas e civis foram mortos ou escravizados. O sucesso financeiro veio às custas de vidas humanas, violência e sofrimento generalizado. Isso nos lembra que por trás do capitalismo que admiramos, sempre há histórias de dor e dominação. Mesmo com toda a violência e exploração, o legado da VOC é inegável no mundo financeiro moderno. A empresa criou o modelo que ainda define como o capital governa o mundo. A Casa de Orange percebeu cedo que dinheiro poderia ser mais poderoso que coroas e territórios. Transformaram o comércio em um híbrido entre Estado e corporação, escalando esse modelo por séculos e continentes. Hoje, os Países Baixos não dominam mais os mares, mas seu capital atravessa fronteiras com uma força maior do que qualquer frota poderia alcançar. Esse poder financeiro molda negociações internacionais, investimentos e tratados. A pergunta que surge é: se os mercados agora detêm o poder que antes era exclusivo dos monarcas, quem de fato governa esses mercados? Quem segura a coroa quando ela é invisível? O legado da VOC também é visível na forma como cidades e países estruturam seu sistema financeiro. Desde as ruas de Nova York até os mercados de Londres, as ideias holandesas de ações, mercados secundários e crédito público formaram a base do capitalismo moderno. Contratos, investimentos e até métodos de gestão multinacional carregam traços diretos das práticas da VOC. A influência da Casa de Orange continua discreta, mas potente. Suas conexões estratégicas, investimentos e participações corporativas ainda moldam setores cruciais da economia holandesa e internacional. Mesmo que o reinado seja cerimonial, o alcance econômico da família se mantém sólido, provando que a combinação de capital e visão pode superar títulos e territórios. Portanto, ao olhar para o mundo de hoje, vemos que o poder econômico não é apenas resultado de grandes empresas ou governantes.
Ele vem de uma arquitetura complexa de finanças, mercados e estratégia, desenvolvida por visionários como a Casa de Orange e a VOC. Essa história nos mostra que capital, quando bem organizado e protegido, pode mover o mundo tanto quanto impérios militares. Em resumo, a VOC e a Casa de Orange nos ensinaram que poder e capital sempre caminham juntos. Desde a criação das primeiras ações e mercados secundários até a expansão global da empresa, eles mostraram como dinheiro bem organizado pode rivalizar com reinos inteiros. A empresa transformou o comércio, a política e até mesmo a estrutura social da época, deixando um legado que ainda influencia a economia mundial hoje. Mas não podemos esquecer do lado sombrio dessa história. As conquistas financeiras vieram acompanhadas de massacres, escravidão e exploração. Milhares de vidas foram sacrificadas para construir a fortuna da VOC. Essa dualidade nos lembra que por trás do crescimento econômico sempre há escolhas éticas e consequências humanas que não podem ser ignoradas. O impacto da VOC ecoa no mundo moderno. Empresas multinacionais, mercados de ações, sistemas de crédito e estruturas legais que usamos hoje têm raízes diretas nas inovações holandesas. E a Casa de Orange, mesmo sem coroa real de poder executivo, continua influente, provando que conexões estratégicas e visão financeira podem moldar continentes inteiros. Olhar para essa história nos faz refletir. Se mercados podem exercer o poder que antes pertencia a monarcas, quem realmente governa o mundo hoje? Quem controla as decisões quando a coroa é invisível? É um questionamento que continua atual, especialmente em tempos de globalização e finanças complexas. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de laranja nos comentários para mostrar que acompanhou a história. E se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal. Assim você ajuda a divulgar conteúdos como este sobre história, economia e poder. A história da VOC e da Casa de Orange mostra que capital e estratégia podem mudar o mundo e que o aprendizado sobre isso ainda é essencial para entender como vivemos hoje.